Então, vamos falar sobre regras de segurança. Tá, esse material foi retirado aqui dessa apostila da ESAB. ESAB é um dos maiores fabricantes, os mais importantes fabricantes aí em equipamentos e insumos para soldagem. E ele tem ele tem bastante material informativo sobre soldagem, treinamento, informações para soldadores. Então, quem tiver interesse, né, no próprio site da ESAB encontra apostila sobre processos de soldagem. Eles têm esse interesse de divulgar conhecimento sobre soldagem e, né, deixar o processo cada vez mais comum, né, mais conhecido. Então, as informações, essa apostila é bem detalhada, assim, tem um monte de informações. Eu peguei nessa apostila, vamos conversar com vocês sobre essas informações. Daí, quem tiver algum interesse, alguma curiosidade, conhecer algum processo, alguma informação sobre isso, também interrompe e ajuda aqui a contribuir com exemplo para a aula e tudo mais. Então, vamos lá. A gente vai ver regras com relação ao local de trabalho, regras com relação ao soldador. Tá? Então, primeiro item com relação ao local de trabalho. Primeiro problema, né? A gente está trabalhando com arco elétrico, né? Faísca, respingo de gotas, né? De metal pode, se a gente não controlar direito o arco, pode respingar. Tem a própria escória, mais difícil a escória respingar, mas também é um material que está a alta temperatura. Então, a gente tem sempre risco, a gente tem que sempre pensar em risco de ocorrer algum incêndio, alguma explosão. Tá? Tem algumas soldas, né, que são com... Aqui aí não é com arco elétrico, mas tem soldas com gás, né, também. Tem o risco de explosão também. Então, toda a área que a gente vai utilizar tem que estar preparada, tem que estar previsto que é um ambiente que pode precisar de equipamento de combate a incêndio. Tá? As pessoas têm que estarem orientadas, têm que serem treinadas numa brigada de incêndio, tem que estar preparado para um acidente. Aquilo que eu estava comentando, muitas vezes as empresas têm uma área de soldagem, de manutenção, onde o pessoal vai fazer a soldagem e tudo mais, de equipamento, perfeito. Mas, muitas vezes, o soldador sai com o equipamento para ir na fábrica preparar, fazer uma manutenção, alguma coisa assim. E a área de soldagem dele, a oficina de soldagem, é toda preparada, mas o resto da fábrica não é. E aí começa a ter alguns problemas. A gente nunca pode achar que um soldador chegando num lugar e começando a fazer um serviço é uma coisa trivial, uma coisa muito comum. A gente tem que sempre olhar, né, de uma forma geral, o ambiente como um todo, para ver os riscos que podem ocorrer. E a gente, né, como engenheiro, mesmo que você não seja engenheiro de segurança no trabalho, você tem, né, responsabilidade sobre o pessoal, sobre o processo, e tem que conhecer, né, as regras e estar sempre olhando com uma visão diferente de quem está lá fazendo o serviço. Tá? Então, ele fala aqui, ó, trabalhar sempre que possível em locais especialmente preparados para soldagem, que aí são os locais que estão com toda a estrutura. Mas o que eu comentei agora, nem sempre acontece isso, e aí começam a dar os maiores problemas. Eliminar possíveis causas de incêndios. Vou fazer uma soldagem no ambiente, tem que saber, tem algum líquido inflamável? Tem óleo, né? Tem fuligem, madeira, às vezes é serragem, né? Tem gás no ambiente. Você tem que olhar o ambiente todo e ver, imaginar onde
tem onde pode correr todos os riscos que você vai trabalhar. Eu já vi, não contava lá, mas numa empresa que eu trabalhava, o que aconteceu? Manutenção no final de ano, o pessoal fez manutenção, outro pessoal fazendo uma limpeza assim de equipamento ao mesmo tempo. E achando, né, pessoas trabalhando, achando que eram processos independentes, o soldador estava lá só fazendo soldagem. Só que uma outra pessoa tinha passado e estava trabalhando com material inflamável para fazer uma limpeza no equipamento. Só que ele já estava a uns 20 metros ou mais de distância. Tá? E estava passando benzina, se não me engano, limpando o equipamento, fazendo uma limpeza. O soldador do outro lado foi fazer soldagem, tinha o vapor daquele produto que ele estava utilizando para limpeza, e quando ele começou a soldagem, pegou aquele vapor aquele negócio incendiou e foi até o rapaz que estava lá com a garrafinha lá do líquido fazendo a limpeza, a garrafinha explodiu, incendiou em cima da pessoa. Quem estava, a pessoa estava longe, estava afastada. Então, às vezes, o risco, você não enxerga o risco, né? Não está lá do lado, assim, né? Olhei só que o ambiente onde eu vou soldar. Às vezes, alguma coisa pode conduzir um fogo, por exemplo, uma chama, para outro lugar. Outra coisa que eu já vi, essa eu vi mesmo, alguém trabalhando com soldagem em alguma parte de uma fábrica, e as fábricas às vezes têm umas canaletas, né, para condução para passagem de fios, essas coisas. E uma fábrica que trabalhava com aço para evitar corrosão, trabalhava com óleo protetivo, e na canaleta tinha acontecido o que com o tempo? Depositado óleo, né? O óleo foi caindo lá e ficou uma poça de óleo, uma camada de óleo. O soldador estava num lado do equipamento, de repente, com uma fagulha, não foi nem na solda, não era lá no local, mas uma fagulha foi para aquela canaleta, que inclusive era coberta, mas ela, né, em alguma emenda, alguma coisa, ela entrou, e aí pegou fogo a canaleta toda. Esse aí, graças a Deus, não teve nenhum acidente pessoal, mas aquele susto, né? Ninguém estava esperando nada, de repente, tem né, um canal lá de fogo na fábrica. Então, o risco de incêndio não é só exatamente onde a pessoa está trabalhando, né? Pode ter alguma coisa no ambiente e que acabe levando, conduzindo, né, essa chama aí, levando para um outro lugar e espalhando no ambiente. E nos locais que a gente tem soldagem mesmo, é normal trabalhar com cortinas, né? Ou com biombos. Para quê? Estou soldando, pode respingar. Então, normalmente você tem uns painéis, uns biombos para proteção, né, contra a passagem de algum material, né, incandescente, assim. Esses biombos não podem ser inflamáveis, obviamente. Tem biombos metálicos também. O que mais? Aqui, ó. Ele está colocando aqui o biombo e no chão, muitas vezes esses biombos não chegam até o chão. No chão, um anteparo, uma proteção para evitar que respingo saia do ambiente lá de trabalho e acabe passando por baixo e indo para outras áreas, que você pode não estar enxergando e lá ter algum risco, algum perigo. Fendas e rachaduras, né? É o caso daquela canaleta que eu estava comentando, né? Então, em algum lugar no caso que está falando aí, uma fenda, uma rachadura, que o soldador não está enxergando, pode não estar exatamente na região que ele está soldando, mas eu tenho, né, algum respingo que acaba passando e ele vai cair no lugar que não deve, né? Ele fala aqui, ó, fendas em torno de tubulações,
É muito parecido com aquele caso que eu falei, né? Tem alguma abertura, tem algum lugar que pode, né? Tem material inflamável lá, tem algum espaço onde uma fagulha pode entrar e cair? Equipamento de combate a incêndio. Isso, né? É meio óbvio. Idealmente, as áreas onde tem a bancada de soldagem, a área de soldagem, normalmente tem os equipamentos. O risco maior é exatamente quando o soldador vai a campo fazer o trabalho. Avaliar a necessidade de uma vigilância especial contra incêndios. Isso eu já vi empresas fazendo. Soldador saiu da área dele, que é toda protegida, vai a algum lugar, o que acontece? Alguém da segurança de trabalho vai acompanhar. Porque enquanto o soldador está concentrado lá na solda, está fazendo o serviço dele com foco no único ponto, ele não pode ficar também distraído, olhando em volta, porque ele está mexendo com material inflamado, um material muito quente, com um monte de risco lá. Então, muitas vezes, que alguém de fora fazendo acompanhamento para observar o ambiente e ter uma visão diferente. A pessoa não está preocupada com o serviço de soldagem, não está preocupada com a qualidade da solda, está preocupada em cuidar do restante. Isso ajuda muito porque o foco é outro. Então, é uma pessoa pensando na solda e uma pessoa pensando na segurança. Algumas empresas fazem bastante bem isso aqui, porque não só esse tipo de coisa, trabalho em altura, trabalho em espaço confinado, alguns trabalhos que são mais perigosos, ter um acompanhamento de alguém de fora para ter uma visão diferente. Está comentando aqui, tem mais alguns detalhes. Procedimento de autorização de uso de área. Tá? Então, também, vocês vão ver que muita coisa com relação a isso. Soldador trabalhando em local que não é o dele. Então, você coloca uma placa, algum aviso, falando, né, que tem um soldador na área, que alguém precisa de autorização para entrar naquela área, porque aquela área está interditada. Um painel da máquina, você não pode ligar a máquina, porque tem alguém trabalhando naquele ambiente. Então, isso aqui é principalmente importante quando você está num local que não foi previsto para soldagem, tá? E alguém fazer uma autorização para liberar essa área para você trabalhar. E quando está trabalhando, né, ter esse bloqueio de uso dos equipamentos lá próximos à área de trabalho. Isso aqui. Nunca soldar, cortar ou realizar qualquer operação a quente numa peça que não tenha sido adequadamente limpa. Porque as peças, normalmente os metais, muitas vezes estão oleados, eles têm óleo no ambiente. E aí o risco também é você fazer uma limpeza, né, uma limpeza com material inflamável, que vai vaporizar, e você, limpei, tirei o óleo, mas aí você passou, né, algum desengraxante combustível também. Passou algum material que vai, né, que limpa, mas ele também é inflamável. Está limpinho, mas está lá o vapor. Tem que tomar cuidado com isso. Não cortar, soldar um equipamento que é fechado e que não foi, né, devidamente esvaziado e limpo internamente. Pode ter material lá inflamável num ambiente fechado que pode explodir, né? Você tem uma expansão, né, volumétrica e isso acaba formando gerando uma explosão. Proceder à inspeção da área de trabalho após ter se completado a soldagem. Por quê? Acabou a soldagem, nada aconteceu, não pegou fogo em nada, beleza, vou embora. Mas será que não tem alguma fagulha que ficou em algum lugar e caiu, por exemplo, num pano e que daqui a pouco você vai começar a entrar em combustão e vai crescer o ambiente com o soldador indo embora, crescer o fogo com o soldador indo embora?
Então, você tem que, antes de entrar na área, fazer uma visão geral e depois que ir embora da área, dar o final. Realmente, não ficou nada, não tem nenhum respingo, não caiu nenhuma canaleta, não caiu nenhuma fagulhinha. E a gente vê o pessoal trabalhando em manutenção, gente, a gente não vê nada disso, ou vê pouco isso. Local de trabalho, né? Onde o rapaz está trabalhando, lá na área dele, na oficina dele, ou em outro local. Tem que ter ventilação adequada, tá? Porque lá a gente trabalha com gases, né? Você tem trabalhando os vapores lá, né, aquela escória, o revestimento, né, gera vapor. O ambiente não pode ser fechado, tem que ter ventilação, né? Tem que ter um fluxo de gás lá para, né, ir fazendo a limpeza, troca de ar do ambiente. Em muitos casos, a ventilação natural já é suficiente, depende do ambiente, depende do tamanho do ambiente. Às vezes é aberto, mas se for um negócio fechado, aí eu vou precisar uma ventilação forçada. O que mais? Tá falando, depende lógico, da quantidade de pessoas que estão no ambiente, quantas pessoas estão trabalhando ao mesmo tempo, mas ventilação, muitas vezes, elas são... O pessoal não liga, assim, não pensa na ventilação. Mas os materiais nem sempre são adequados, o ar nem sempre é adequado. Então, você pode ter, ó, né, numa cabine fechada, você tem que ter um sistema aqui de entrada e saída de ar, tá? Uma ventilação, um ventilador, uma ventilação forçada ou coifas. E quando o ambiente é realmente, né, mais fechado, você pode, inclusive, trabalhar com um aparelho de respiração autônoma. Pessoa lá com um cilindro respirando, né, um equipamento aqui protegido. O que mais? Lugares com poços, tanques, sótãos. Sempre pensar que é uma área confinada. Áreas fechadas. Áreas fechadas existe regulamento para trabalhar. É diferente. Trabalhar em área confinada tem normas de segurança diferentes. Tá? E fazer soldagem num lugar desse, né, onde você pode ter gases, vapores, o negócio está fechado, de repente virou um bolsão de gás lá, você tem que ter uma inspeção diferente, você tem que ter regras diferentes. Isso aqui é o que já comentamos, né? Vou botar uma peça que está contaminada. Aqui está falando, tá legal, com substância desconhecida. Pode ser com óleo já sei que não dá, mas tem uma outra substância que eu não sei o que é, né? Ela pode não ser nem inflamável, ela pode gerar um vapor que é tóxico. E aí eu vou respirar esse vapor, né? Vai ser nocivo. Isso aqui é interessante, ó. Soldar peça com pintura ou com revestimento de zinco. Por que a peça tem revestimento de zinco? Muitas vezes a chapa, né, uma chapa de aço, a gente coloca uma camada de zinco, faz um recobrimento de zinco na superfície para proteger com relação à corrosão. Só que se for soldar com esse revestimento de zinco, o zinco é um material que tem um ponto de fusão muito baixo, ele solta, vaporiza muito a baixas temperaturas, a temperatura da soldagem. Então, você tem que retirar esse revestimento para evitar de respirar esses vapores que vão sair de uma chapa revestida. Principalmente se o ambiente está fechado, né? Se de repente o ambiente é muito aberto, tem uma ventilação, né? Ventilação adequada. Vou falar que nunca posso soldar uma chapa zincada? Não. Mas de repente você tem uma ventilação forçada, o ambiente é seguro, é aberto. Mas você tem que sempre pensar que é um material que não é tão adequado. Ainda com relação aos fumos, né, a esses vapores,
que acontece? A posição do soldador é importante também. É diferente aqui, ó, soldar com essa posição que ele está no lado esquerdo, né, que ele está em cima da posição da solda, ou ele afastado, né, fazendo a mesma soldagem, mas afastado. O vapor aqui do lado direito pode estar subindo, mas não está indo direto para a posição onde está o soldador. Então, está protegendo contra os fumos da soldagem. Olha lá, nunca soldar perto de desengraxadores ou de peças que acabaram de ser desengraxadas. Aquilo que eu comentei, vou limpar a peça para fazer a soldagem, vou eliminar toda a graxa, todo o óleo, legal. Mas esses desengraxantes, né, podem ser materiais que geram gases nocivos ou são inflamáveis. Normalmente, gases altamente tóxicos. Aqui, ó, aço galvanizado, é a mesma coisa, é o aço com a camada de zinco. Metais como aço galvanizado, aço inoxidável, cobre ou materiais que contêm o zinco, chumbo, berílio e cádmio, nunca devem ser soldados ou cortados sem uma ventilação forçada. O que ele está falando? Ó, zinco, chumbo, berílio e cádmio. Esses são metais, chamados metais pesados, que acabam acumulando no corpo da pessoa e faz muito mal, são cancerígenos e vão acumulando ao longo do tempo. Então, você não pode respirar esse tipo de material. Então, quando o material tem esses elementos, você não pode ir num lugar que não tem uma ventilação muito bem adequada. Uma atmosfera com menos de 18% de oxigênio pode causar tonturas, perda de consciência e, eventualmente, morte, sem aviso prévio. O que é isso aqui? Os gases que a gente usa em soldagem, pode ser, no tipo de soldagem, os gases que são emitidos, eles podem ter uma densidade diferente dos gases da atmosfera e criar um bolsão numa certa região. Acaba concentrando esses gases numa certa região. O gás pode nem ser tóxico no sentido de o gás fazer mal para você, mas se ele reduzir a quantidade de oxigênio do ambiente, aí vai ser mal, porque você pode perder a consciência por falta de oxigênio. Dá uma sonolência a isso. Por exemplo, aqui ele fala do CO, né? O que é o CO? CO é muito crítico. Aqui está errado, né? Dióxido de carbono é CO2. O CO, o monóxido de carbono, é mais crítico do que o dióxido de carbono. O que o monóxido de carbono faz? Sabe aquela história de você não pode deixar o carro ligado na garagem, todo fechado, porque daí você acaba desmaiando e vai passar mal? Por quê? O monóxido de carbono, ele tem uma capacidade de reagir no corpo nosso que tira o oxigênio. O que é isso? Se vocês lembrarem de biologia, das mitocôndrias, lembra as mitocôndrias que tinha quando a gente estudava sangue, essas coisas? As mitocôndrias são os componentes, lá, as substâncias que são responsáveis pela transmissão, pela transferência, pela condução do oxigênio no corpo. Daí, se o ambiente tem monóxido de carbono você pode respirar e deixar, respiro num ambiente com monóxido de carbono, vou para outro ambiente, o monóxido sai de você, não tem nenhum problema. Só que se você tiver muito monóxido de carbono no ambiente, as mitocôndrias, elas acabam reagindo e carregando o monóxido de carbono em preferência ao oxigênio. Então, o seu corpo começa a absorver monóxido de carbono e começa a baixar a taxa de oxigênio. O monóxido de carbono não tem cheiro, né? Não tem, você não consegue ver, você começa a respirar,
e começa cada vez mais ter menos oxigênio no corpo. O que acontece? Isso vai dando uma moleza, vai dando um sono, e a pessoa acaba apagando sem perceber e acaba se ficando asfixiada, porque o corpo acaba reagindo apenas com monóxido de carbono. E a pessoa pode até morrer. O Tony estava comentando um equipamento que ele estava fazendo que é para ficar no topo de alto forno. Eu trabalho na área de siderúrgica, né? Eu já soube de pelo menos uns 3 acidentes em alto forno, onde na região do topo de alto forno, lá onde ele fez aquele equipamento, né, vai ser utilizado. É uma região que pode ter vazamento de monóxido de carbono. E já soube de mais de uns 3 acidentes onde o grupo das pessoas que está naquela região, às vezes 2, 4 pessoas, acabam sendo contaminadas com esse monóxido de carbono e morrem todos asfixiados em cima do alto forno. Isso não é tão raro assim de acontecer. O que mais? Muitas vezes eles põem um passarinho lá, porque o passarinho acaba morrendo antes da pessoa. Então, quando a pessoa vê que o passarinho, né? Até em Minas faz isso, né? Quando a pessoa vê que o passarinho está passando mal, já morreu, sai correndo porque tem algum problema lá com o monóxido de carbono. Hidrogênio. Hidrogênio é um gás altamente explosivo. Aí está falando inflamável, mas ele explode. Ele é inflamável também, mas ele explode. Hidrogênio também é um gás que a gente não enxerga, não sente cheiro, tá? E você está num ambiente pouco ventilado, num equipamento que processa hidrogênio. Eu já trabalhei com fornos de tratamento térmico de ácido inoxidável com a atmosfera de hidrogênio. Você não enxerga ele, a chama dele é incolor. Se ele pega fogo, você não enxerga a chama dele. Só que acontece o seguinte, com altas temperaturas, se tiver fogo, ele pega fogo, é inflamável, pega fogo e queima. Aí não tem problema. Com baixas temperaturas, ele vira explosivo. Então, normalmente os equipamentos que usam hidrogênio, além de ter todo um sistema preparado para identificação, alarmes, detectores de hidrogênio, eles têm na saída do equipamento uma chama. Porque se estiver passando hidrogênio, se estiver trabalhando com temperatura alta, se estiver vazando hidrogênio, esse hidrogênio a alta temperatura queima. Agora, se o hidrogênio escapa do forno e está a baixa temperatura e forma, por algum motivo, um bolsão, se estiver fechado o ambiente, alguém fumando pode causar uma explosão no ambiente. Alguém soldando, mais ainda. Ele comenta aqui alguma irritação nos olhos, garganta, pode ser nariz, pode ser, né, algum vapor, alguma coisa que está respirando, e é um sinal de, opa, vamos olhar o que está acontecendo, porque não está legal, o ambiente não está muito ventilado, né? Dá uma parada, pensa de novo no que está acontecendo, na proteção, na ventilação e tudo mais. Porque começa a ter sinal, começa a ter irritação, já é um sinal de problema. Isso com relação, né, ao ambiente. Com relação à pessoa, gente, tem que estar completamente protegida. Você não enxerga a pessoa, né? O soldador tem que estar inteiro protegido. Ele está sob um monte de ameaças. Por exemplo, choque elétrico, né? Ele está com equipamentos, né, elétricos lá, corrente passando, aqueles cabos, né? Às vezes o cara vai na área, muitas vezes fazendo um monte de, né, manutenção na área, acaba caindo alguma coisa em cima do cabo, acaba descascando esse cabo, né? Ele acaba ficando exposto, o aterramento do equipamento não está legal, não está bem feito, o aterramento, né, não está adequado. Então,
tem um monte de condição lá que pode levar a um choque no soldador, choque nas pessoas que estão envolvidas lá. Então, o equipamento tem que ser inspecionado, principalmente os cabos, o pessoal, né, não toma muito cuidado com isso, muitas vezes. Tem que ser feita uma manutenção, né, preventiva nos equipamentos de solda. Muitas vezes o pessoal de manutenção acaba relaxando com os equipamentos da manutenção, né? Ele faz manutenção dos equipamentos da fábrica e relaxa um pouco um deles. Nunca tocar em partes eletricamente vivas, né? É onde tem, né, tem carga, né? Então, o cabo, os cabos, né, a ponta do cabo lá, soldagem, porta-eletrodo, tudo isso tem que estar super isolado, tá? Se não tiver isolado, é ponto de risco de choque. O choque, às vezes, você está num equipamento, que a tensão não é tão grande assim, mas pode ser, né? A tensão pode estar mais forte, tudo mais. Você tem que evitar. Equipamento tem sempre instalado de acordo com a instrução do manual né? Manual do equipamento. Você está usando o cabo com o diâmetro certo? É o cabo adequado? A bitola que ele fala, né? O diâmetro do cabo. Esse cabo está adequado para aquela passagem de corrente? Né? Está isolado, o contato, né, com o tempo foi oxidando, o contato está adequado, está usando as condições do equipamento, exatamente as tensões e correntes que o equipamento foi definido, foi projetado para isso. Sempre aterramento, né? Sempre aterramento, equipamento. Bancadas de soldagem, você tem aqui, você usa a bancada, a gente coloca na bancada ou na peça o terra, né? Agora, terra tem que ser, né, um terra legal. O que é recomendável? Ter um terra duplo. Porque o terra, você vai ligar o terra aqui no equipamento que gera tensão e num ponto de terra. Mas você pode aterrar também a bancada de soldagem. Que aí você acaba tendo um aterramento duplo. Você tem 2 pontos de aterramento. Se falha um, né, você tem uma proteção para evitar uma carga grande no equipamento. De novo, falando aí do aterramento, os contatos que eu tinha comentado, né? Tem que ter bons contatos, né? Na peça, nos terminais de saídas da máquina, que às vezes são antigas, ficam em ambientes não apropriados, acabam oxidando. Ele fala aqui, nunca fazer contato elétrico através de superfície pintada, né? Vou fazer uma soldagem e a peça é pintada, eu vou lá, coloco meu aterramento na parte da peça que está pintada. O contato está prejudicado. Aquilo que eu comentei, né? Você tem que ter manutenção, todos os contatos, conexões elétricas estão bem fixas, estão limpas, estão secas, não estão enferrujadas, não estão oxidadas, né? Tudo mais. Mesma coisa, manter, como a gente falou na área, manter a área de trabalho limpa e seca. Limpa principalmente por causa de óleos, né? Equipamentos, materiais que são inflamáveis. A própria água é condutora de eletricidade. Aqui está falando mais da água, porque está no item lá de choque elétrico, né? Então, você tem que tomar cuidado. O foco aqui não é no óleo, é na água. Usar roupas e equipamentos de proteção individual adequados, em bom estado e limpos, né? A gente vai ver mais tarde, acho que quando ele vai falar de óleo, de fogo. Por que limpo? Porque às vezes a roupa está suja de material inflamável. Então, você não pode trabalhar com a roupa suja de graxa, suja de óleo, né, encharcada de óleo. Ao soldar ou cortar, não usar, né, adornos metálicos,
Então, não vou usar relógio, anel, colar, qualquer coisa que é metálica tem que ser retirado. Você não deve usar. Risco de choque, lógico. O soldador ou operador de uma máquina de solda, preferencialmente, deveria trabalhar em cima de um chão isolante para ele no seu fio terra, né? Para proteger o soldador. Então, se fosse possível trabalhar sempre em cima de um estrado isolante, evitava de qualquer tipo de choque, descarga elétrica. Então, o primeiro item que foi falado foi o choque elétrico. Agora tem os campos magnéticos também, né? E também trabalha com campos magnéticos. Você tem o arco elétrico, você tem lá os campos elétricos e campos magnéticos. Então, você está fazendo o processo de solda, né? Você tem o risco de estar exposto a esse tipo de campo elétrico. Tem equipamentos que a pessoa pode portar, né? Tipo, não chama marca-passo, não pode ir numa área de soldagem, porque pode estar exposto a um arco elétrico e isso vai fazer mal. Para minimizar os riscos dos campos elétricos gerados, né, pelas correntes elétricas da máquina de solda, não se deve permanecer entre dois cabos de eletrodo, né? Sempre manter os dois cabos do mesmo lado do corpo. Tipo, estou segurando, né, um cabo, vou pegar o outro cabo e vou ficar aqui com um de cada lado. Pode ocorrer um campo, né, com eu no meio. Então, sempre segura os cabos, né, protege na mesma posição, na mesma, né, para evitar esse afastamento e evitar que vocês acabe, né, passando no meio de um arco elétrico aí. Manter o cabo de soldagem da alimentação do equipamento tão longe quanto possível do corpo. Lógico. Não se deve enrolar cabo de soldagem em torno do corpo, né? O cara vai fazer uma soldagem em campo, manutenção, pega o cabo, enrola, né? Está muito longe, enrola o cabo e vai fazer soldagem com o cabo enrolado. Não. O que mais? Parece bobagem isso, né? Lógico que tem que proteger a visão, mas pessoal, tem muita gente que acaba tendo problema de visão. Por quê? Se você olhar no pessoal de solda, muitas vezes, né? O que eles fazem na soldagem? O início do arco elétrico, o pessoal vem com a máscara, vai lá também, né? Os soldadores menos habilitados, né? Você tem que fazer a soldagem, criar o arco elétrico quando dá aquele pico de corrente, com o olho protegido. Depois que começa o arco elétrico, você tem que se afasta um pouquinho e mantém aquela distância durante a soldagem. E enquanto você está com aquela máscara que é extremamente protetora, né, contra os raios, você não enxerga nada. Então, é difícil chegar e começar o arco elétrico se você tem uma máscara que você não enxerga. Então, o que o pessoal faz? Levanta a máscara, na hora que dá a picada, começa, fecha, que aí a luz do processo, a luz que é gerada no arco elétrico, com a máscara você consegue enxergar. Só que nisso o seu olho já, né, levou uma luminosidade extremamente alta. Então você tem que ter uma máscara e, né, trabalhar com máscara o tempo todo e aprender a fazer o ar, os infravermelhos. Deu um aviso aqui que a minha conexão na internet está instável. Vocês estão escutando? Sim, professor. Legal. Exposições de longa duração pode provocar queimaduras graves e dolorosas para a pele e danos permanentes na vista. Aquela coisa, você olha só o pico de soldar, a soldagem, você tira o olho, você vai continuar enxergando aquilo durante um tempão, né? A intensidade da luz é muito grande. Então, aqui, usar máscara com vidro ou dispositivo de opacidade adequado ao processo. Aplicação,
Daí tem, né, umas tabelas que inclusive fala, mas hoje o legal é essas máscaras que realmente você consegue enxergar e escurece na hora que começa o arco elétrico. Estou debaixo da máscara, com aquela máscara, mas eu uso óculos de segurança. A gente precisa usar óculos de segurança também. Tá? É adequado, porque tem muito respingo, pode ter respingo, né? Então, você usa óculos de segurança com proteção para evitar de partículas, proteção lateral, evitar que partículas entrem, né, e acabem atingindo o olho, não só no processo de solda, mas depois quando você vai limpar a solda. Então, você vai com o martelinho lá bater, quebrar a escória, pode ter lançamento de partícula. Às vezes, o pessoal vai com esmeril, né, vai esmerilhar alguma parte da solda, fazer o acabamento, né? Tem partículas que escapam, que pode ir no olho. Então, o protetor, o óculos de segurança, tem que ter a lateral com um protetor também para evitar qualquer emissão, qualquer lançamento de partículas. Aqui, ó, usar óculos de segurança, inclusive por baixo da máscara de soldar, tá? Então, proteção. Não é porque está com aquela máscara de soldar que você tira o óculos de segurança. Tem que ter o óculos mais aquilo. Tá? Qualquer pessoa dentro de uma área de soldagem ou num raio de 20 metros deve estar protegido. Por quê? Aquela iluminação, a radiação do arco elétrico, né, os respingos, né, que lançam, podem ir longe, né? Pode sair uma distância grande. A luz que o soldador está lá a 10 metros de distância, está olhando a solda, vai afetar a sua visão também. Então, tem que ter distância, tem que estar protegido também. E não é o que a gente vê, né? Uma manutenção assim de equipamento, numa fábrica, vai. Não é uma fábrica de soldagem, não é uma fábrica que usa solda para alguma manutenção. Você vai lá só o soldador protegido. E o pessoal lá que está parado, que parou tudo parado lá do lado olhando, né? Tudo pertinho dele para ver o serviço dele. Então, olho. Proteção de pele, né? Tem que estar inteiro protegido. Tem que estar inteiro, né? Tá calor, mas tudo bem. É manga comprida, é luva, né? O rosto com a máscara. Você não vê nada, não pode ter nenhuma pele exposta, tá? Por quê? Os raios queimam a pele, né? Tem emissão de raios infravermelhos, ultravioletas que queimam a pele da pessoa, como se fosse, né, uma queimadura de sol. Tem emissão de partículas que pode queimar, né? Vai pingar na pessoa, vai queimar, vai entrar dentro da roupa, a pessoa entra lá e você não consegue tirar na hora, assim. Que mais? Não deixar nenhuma área da pele descoberta, usar roupa protetora ao calor, resistente ao calor. Não é camiseta de algodão, né? Tá, minha pele não está exposta, mas aí a fagulha bate lá na camiseta e te queima do mesmo jeito. Então, são normalmente roupas, né, grossas. São brim, material grosso que resiste à emissão, ao calor. Gorro, jaqueta, avental, luva, pioneira. Olá, roupa de algodão ou similar é uma proteção inadequada, pois além de ser inflamável, né, ele pode deteriorar em função da radiação. Isso eu nem lembrava disso. Que tem esse problema com a emissão da radiação também. Calçado cano longo, né? E não pode estar frouxo. Para quê? Não cair nada dentro, né? Dentro do sapato. Já pensou? Está lá, cai uma fagulha e entra dentro do sapato. Então tem que estar protegido. Cano longo e a calça protegendo, fechando o sapato. Sapato baixo e folgado vai pingar alguma coisa. Calça sem bainha, né? Sem aquela barra, para evitar que caia
alguma fagulha, algum respingo lá, e acaba ficando lá começa a queimar. Perna da calça por cima da bota ou do sapato, para evitar que caia, né, o respingo, a fagulha, o respingo lá dentro. Roupa limpa, principalmente que é mancha de óleo de graxa, né? Não pode ter, porque, né, pode ser inflamável. Não ter bolso, manga, colarinho abotoado. Fechar tudo para evitar respingo. Aqui falando que lá, ó, todas as regras aplicam-se à manutenção preventiva e corretiva. Por quê? Manutenções só devem ser feitas com pessoal habilitado e protegido e tudo mais. Não pode ser uma pessoa que, né, conheço um pouco de solda e vou lá fazer a solda. Audição. Também é um risco na solda o barulho. Então, tem que usar protetor de ouvido. Mas aqui que eu nem lembro. Ó, né? Protetor de ouvido, além de proteger da audição, protege contra respingo e fagulha entre no ouvido. Essa aí, bem protegida. Equipamento. Então, agora não mais falamos de ambiente, falamos da pessoa, agora dos equipamentos. Ler o manual, ver quais são as condições, quais são os parâmetros de trabalho, né? O aterramento, a forma que é feita. Os manuais dos equipamentos, já foi feita uma série de estudos sobre a melhor condição de trabalho. Eles vão indicar lá. A gente tem que seguir essas orientações. Sempre ligar a máquina de soldar a sua linha de alimentação através de uma chave de parede. Uma chave de parede que tem fusível, um disjuntor adequado, né? Para se der uma sobrecarga, vai cair. A chave, né, pode ser trancada para qualquer pessoa ir lá ligar, usar o equipamento. Se for necessário fazer manutenção da máquina no local de trabalho, colocar uma etiqueta no aviso para evitar que alguém chegue lá e, vou usar o equipamento. Você está mexendo nele, e alguém vai lá e liga ele, porque vai usar e você está fazendo manutenção com o equipamento aberto. O plug, normalmente desse tipo aqui, ó, aquele plug largo de engate, desengate rápido, né? Você consegue tirar rapidamente. Uma chave geral que você consiga fechar para só a pessoa autorizada e capacitada e treinada conseguir usar. E aqui a etiqueta de aviso para avisar que se alguém estiver fazendo manutenção, né, ninguém pode chegar lá e ligar o equipamento. Aqui acho que voltou. Só repetiu. Nunca operar com equipamento defeituoso, né? Tá mais ou menos equipamento. Você tem que fazer manutenção preventiva, tem que manter nas condições que o fabricante liberou o equipamento. Sempre manter o equipamento de soldar. Por que ele fala sempre soldar ou cortar? Os equipamentos de solda podem ser utilizados para cortar material também. Afastado de fontes externas de calor. Estou numa empresa que faz tratamento térmico, coloco ele do lado do forno. Deve se evitar. Não deve ser utilizado em locais alagados, poças d'água e tudo mais. Depois de usar o equipamento, sempre desligá-lo e isolá-lo da linha de alimentação. Não deixa ligado lá para evitar que alguém chegue lá e, sem saber, sem conhecer, acaba ligando o equipamento. Então, isso, gente, em laboratório a gente sempre tem, né, uma aula inicial falando de segurança.
Normalmente a gente faria essa aula no laboratório mostrando equipamento, essas coisas todas. Mas é importante, sempre que a gente for, né, num ambiente, fazer uma atividade, a usinagem, soldagem, a gente tem que, no mínimo, ter um conhecimento antes dos cuidados que a gente tem que tomar contra acidentes, contra perigos aí de acidentes. Quem trabalha com isso, né, tem que saber tudo isso, tem que, né, eu trabalho em empresa de solda, que faz soldagem. Eu não soldo, mas eu sou engenheiro da empresa, sou projetista, né, da empresa. Tem que conhecer as regras, porque sempre é uma pessoa de fora e que tem que olhar o processo com uma visão diferente do soldador, com a visão da pessoa que está vendo mais amplo. O soldador está com foco lá na solda. Você tem que pensar o todo da história. Tem que ter uma visão diferente. Outros pontos que é importante, não só para soldagem, gente, para qualquer coisa. Nós engenheiros, né, você está numa fábrica, você é um ponto de referência, você é um exemplo para o resto, os operadores, pessoal de chão de fábrica e tudo. Então, o soldador tem que usar uma proteção, um óculos, né, contra a solda, não sei o quê. Você vai lá só para supervisionar o serviço, olhar o que está fazendo. Use o equipamento corretamente. Mas eu não estou sob risco, mas use o equipamento, nem que você não esteja sob risco, para você servir de exemplo para as outras pessoas seguirem também. O grande risco é que os soldadores normalmente acabam trabalhando, né, na maior parte das vezes, corretamente. Mas outras pessoas que ficam em volta, que acompanham, ou que não são soldadores de carreira, acabam trabalhando corretamente. A gente é sempre um exemplo, é sempre um espelho, né? O pessoal, vou na fábrica, mas não uso protetor auricular. Mas muito pouco, vou ficar pouquinho tempo. Protetor auricular é só para quem fica mais de 40 minutos. Não importa, usa, porque as pessoas que estão lá vão ficar o tempo todo lá, e se você não usa, você vai ser, ele não usa, por que eu tenho que usar? Óculos de segurança é só para quem está na máquina, operando uma máquina. Vai na área, põe um óculos de segurança. Eu acho que o papel que a gente tem, né, como engenheiro, também é de cuidar das pessoas, porque a gente tem mais conhecimento, né, e um foco diferente. A gente tem que pensar nesse ponto também. É muito comum um engenheiro em empresas, em fábricas, em obras, achar que ele não precisa. Eu sou engenheiro, não é assim. Mesmo que você não esteja exposto exatamente ao risco deles, a gente é um exemplo do pessoal de fábrica. Então é importante a gente, né, usar tudo que a gente cobra, a gente também usar para não, né? Por que ele vai usar se você não está usando? Tem que pensar nisso também, tomar cuidado com isso, gente. Pessoal, era isso que a gente ia ver hoje. Seria a aula introdutória, a introdução aí do laboratório. Algum comentário, pergunta? Tony, que trabalha em empresa mexe com solda? É verdade essas coisas? É perigoso mesmo? É perigoso mesmo, mas o pessoal abusa, né? E já varia muito de empresa para empresa, né? Tem empresa que tem técnico de segurança mais incisivo, né? Que fica bem em cima do pessoal. Tem lugar que o técnico de segurança não tem, né? Não aparece na fábrica. Então varia muito da cultura da empresa, né? Mas o risco é bem alto mesmo. E o papel dele, a postura dele depende muito do chefe dele também, né? Então, às vezes o técnico está lá, começa, estou precisando fazer uma reforma em tal lugar, estou precisando mexer nisso, chega o chefe e fala, não precisa, sempre foi assim,
não inventa. Daí o seu chefe começa a segurar, e daqui a pouco... Eu conheci técnico de segurança que tinha medo de falar com o gerente da fábrica, porque o cara não aceitava nada. Então, daí, né, eu como engenheiro falava com o técnico, o cara, fala você com ele, que quando eu falo, ele não dá bola, não sei o quê. Então, o técnico de segurança que tem medo de apontar problema de segurança não dá, né, Tony? E acontece mesmo isso. Tem muito que é assim mesmo. Bastante mesmo. Eu já presenciei bastante casos, assim. Rodrigo, conta isso aí. Essa Tá questão do falando. óculos mesmo, já vi, e já com um colega e comigo também já aconteceu de cair partícula no olho por não estar usando óculos de segurança. E não é uma coisinha legal, não. No meu caso foi simples, foi fácil de tirar a partícula, mas no colega que trabalhava, ele teve que ir para o hospital passar por uma cirurgia. Eu já vi ir para o hospital só para tirar, porque às vezes o negócio é tão delicado, né, que também o pessoal vai para o hospital e acaba tirando com a pincinha, consegue tirar sem cirurgia tudo, mas o risco é grande, né? Poderia ter, né, tido uma coisa mais perigosa. Eu já tive assim, mas não com solda, mas lugar que tinha partículas, era fundição mesmo, fundição que tem areia, tem acaba entrando às vezes, né, no ambiente, na atmosfera tem partículas e você com óculos de segurança, mas sem a proteção lateral, é impressionante como entra, né? Você acha que não vai entrar nada, mas entra. E isso, gente, de engenheiro achando que ele não precisa usar, é impressionante. Hoje em dia, com a Covid, né, eu trabalho numa fábrica que tem engenheiro, coordenador que não usa máscara, ele não precisa, né? Ele é o cara, né? Ele não tem, tá livre de risco. Só que não é só ele tem que usar máscara para os outros verem, né? Que é importante usar máscara também. Não é só para ele se proteger. Rodrigo está falando que o soldador solda melhor depois do almoço. Ele fica calibrado na hora do almoço. Ciro, depois de uma feijuca, imagina, coitado do soldador que fica num calor, às vezes, né? A empresa tem, acho que eles têm um contrato com o pessoal de previsão de tempo, que eles só põem feijoada quando está aquele 33 graus, assim, aquele calorão. É impressionante, assim, como eles adivinham o dia que vai estar muito calor. Daí faz aquela feijoadinha, o cara come aquilo, pensou depois, todo encapado, todo protegido, todo fechado depois do almoço, aquele calor, aquela feijoada, trabalhando no quente. O pessoal sofre, gente, não é fácil, não. Um comentário mais, gente?